Essa é a voz do nosso Deus, calma, serena e tranquila. Eu achei até que era calma, Selena, não é? Mas não era. Deve ser a mãe dela falando, calma, Selena, não é? Fica tranquila. Meus irmãos, que bom estarmos aqui, louvando ao nosso Deus, oferecendo-lhe o culto. Apesar das circunstâncias deste mundo, desse tempo, não é? O povo de Deus tem se reunido e vem se reunindo para adorar ao Senhor. E é Ele quem nos dá forças para superarmos essas circunstâncias. Na verdade, temos cantado que nós nem olhamos as circunstâncias. Acima de tudo, o amor de Deus, que é sempre cantado, não é? É quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece. E nesse mês de maio, especialmente tratando a tônica dos 10 mandamentos, famílias que influenciam o mundo. Quando Deus chamou uma família, qual foi a primeira família que Deus chamou mesmo? Fez uma aliança, foi a família de quem? De Abraão, não é? Nós citamos aqui semana passada, a família de Abraão estabeleceu ali uma aliança, e isso vem repercutir na vida da igreja hoje. Uma família espiritual, como estamos aqui, mas também os grupos familiares influenciando o mundo, onde quer que esteja. Então você está lá, naquele bairro, como é que chama mesmo? Melhor bairro da cidade mesmo, Sérgio? Como é que chama? Alvorada, até o Sérgio já sabe, está vendo? Olha, você está ali para influenciar o mundo, influenciar a sua cidade. Lá onde você trabalha, da mesma maneira, é para influenciar as pessoas. E é para isso que Jesus nos chama, para sermos esse diferencial no mundo. E dentro desse tratamento que estamos falando, você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, e o texto fala sobre os 10 mandamentos, e agora nós vamos falar o versículo 13, Êxodo 20, versículo 13, não matarás, não matarás. Alguém em certa ocasião falou que aqui significa ter o cuidado para não eliminar, ou não matar é não eliminar, ou eliminar alguém que te incomoda. Já pensou que se fosse assim mesmo? Não é? Se você tivesse a liberdade de matar quem te incomoda, sabe o que teria acontecido? Você já estaria morto há muito tempo. É verdade, a gente pensa nos outros, né? Porque essa é uma ideia, tem a ver com, essa série de mandamentos tem a ver com as nossas relações horizontais, elas são humanas. Já falamos sobre isso algumas vezes, né? Os primeiros versículos falam da nossa relação com Deus, mas esses versículos agora falam das nossas relações humanas. E de repente tem vontade de torcer o pescoço de alguém, mas não faz isso, irmão, não, viu, Melias? Não tem vontade mesmo? Você tem vontade de torcer o pescoço de alguém, mas não deve fazer. Essa questão de não matar, em Mateus 5, 21, fala, ouvistes que foi dito aos antigos. Mateus 5, 21, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Está ali na tela, para você que está em casa também. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Na verdade, o que Jesus quis dizer, e todos esses versículos desta reafirmação de Jesus, é porque os estudiosos, líderes, através dos tempos, eles foram tirando a essência da lei, ficavam muito literalistas, mas Jesus vai dizer o significado para a igreja e para as famílias nesse contexto de hoje, o significado desses mandamentos que o Senhor deixou para o seu povo no passado. Quando se fala em não matar, eu já vi muita discussão sobre isto, fala assim, mas e lá na guerra, pode matar? Não é? Por que pode matar na guerra? Né, Marquinhos? A gente fica pensando, mas e aí, pode ou não pode? Essas questões de ética,
a gente deixa depois para o professor de ética lá do seminário, eu acho que o pastor Daniel lá é professor de ética, né? Então ele resolve lá. Mas são questões que a gente levanta, não é? Será que pode na guerra matar? Será que eu posso matar por defesa pessoal, se alguém invadir a minha casa? Como é que fica isso? Não tenta não, tá? Para ver como é que fica não, que esse negócio é muito complicado. Aqui no Brasil as coisas estão muito assim, das avessas, né? Então a gente é melhor não mexer com isso. Mas são coisas que a gente fica levantando, o que a lei diz a esse respeito. Quando você é convocado para uma batalha, e lá você tem que atirar, e guerrear, e matar pessoas para defesa do território, como que essas questões são levantadas? Mas a nossa ênfase aqui, ela tem um valor diferente, porque fala de famílias que influenciam o mundo, são mensageiras da vida. Então, ao invés de pensar em matar e não matar, se pode, se não pode, nós queremos observar o que Deus fala, o que a Bíblia fala, e quais são as recomendações em termos da valorização, a priorização da vida, porque ela é única. A Bíblia diz que nós vivemos aqui uma vez só, não é isso mesmo? Vindo depois disto o juízo. Então precisamos valorizar a vida, fazer de tudo para vivermos aqui o melhor possível, mais tempo possível, com a melhor saúde possível, relacionando-nos bem com as pessoas. E é esse o nosso objetivo nesta noite. Ou seja, tratar da vida e do relacionamento em sociedade. Por isso, a ideia básica do texto é como nós lidamos com as pessoas que não nos querem bem, ou cuidado para não assassinar ou não matar alguém que é o seu inimigo pessoal, o número um. Alguém disse que poderia ser traduzido como não assassinarás, não é? Isso bem ligado a Êxodo 21, 12 a 14, que nós não vamos ler, mas está aí a referência, viu? Não era um mandamento diretamente ligado à pena de morte. É outra coisa que a gente debate também, não é? Valeria ter pena de morte, valeria a pena ter pena de morte no Brasil, não é? E para quem que você está pensando isto, não é? Para quem? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com as nossas ideias, as nossas intenções, porque o princípio da Bíblia é a valorização da vida. E isso nós encontramos no Novo Testamento, nos ensinos de Jesus sobre esse mandamento. Não matarás, Êxodo 20, versículo 13, e Jesus vai lembrar sobre ele em suas falas. E nós vamos aprender no decorrer do Novo Testamento, quem já o leu sabe disto, né? Como que a Bíblia fala da valorização da vida e o cuidado que devemos ter uns com os outros. Os 10 mandamentos devem sempre ser aprofundados para que os vivamos na visão de Deus, e como comunidade, né? Ou mesmo como família. E é esta a ideia e algumas coisas que nós vamos citar daqui a pouco. Quando Jesus estabelece aquele diálogo com o jovem rico, ali ele faz menção do cuidado para não matar. É referência de Mateus 19, 16 a 30, né, na citação de Jesus. E Jesus conversa então com aquele moço, o jovem rico, cita ali os mandamentos que devemos viver ou vivê-los em nossos relacionamentos interpessoais. Só que sabemos bem que aquele moço preferiu seguir o seu caminho e não fazer aquilo que pudesse agradar ao Senhor Jesus naquele momento. E Jesus trata conosco todos os dias, para que a nossa conduta horizontal, não é? Assim, uns com os outros, olhe para um lado e para o outro, olha para um lado e para o outro, esse é a horizontal, está vendo? Olha aqui, mas nós temos uma relação vertical, né, com Deus, mas essa é horizontal, ela é fraterna, ela é humana, é uma vida em sociedade, e Jesus está preocupado e sempre se preocupou em como seus discípulos iriam tratar uns aos outros e a sua comunidade de um modo geral. É a preocupação de Jesus em formar discípulos que pudessem valorizar a sua vida e a vida do próximo também.
Por isso os mandamentos, a partir do 5º mandamento, que nós já começamos a falar na semana passada, a partir do 5º mandamento, ele vai tratar deste relacionamento com os outros, a vida em sociedade, os relacionamentos humanos, não é? A vida em família, esse primeiro reduto do nosso relacionamento, que é a vida em família. Por isso, não matarás. Diga para quem está do seu lado, não mate. Olha, para não matar, é só para a gente lembrar isto. Ah, mas é só isto? Não, tem as implicações disto também. Por isso nós vamos aprendendo, à luz das Escrituras, a amplitude e aplicação disso para a nossa vida. E tem a ver até com cuidado, eu vou dizer mais à frente, com a nossa própria existência, como nós lidamos com isto. Como aplicar não matar a vida familiar? Me lembro que quando pastoreei em Conselheiro Pena, havia um jovem lá, eu não tenho notícia dele, se você estiver assistindo, hein? Mas aquele jovem, ele estava preso, ele era um presidiário que se converteu, ele foi batizado, era membro da Igreja Batista Central de Conselheiro Pena, e conversando com ele, ele falou: eu estou preso porque eu matei. Eu falei: por isso que eu te amo, irmão, não quero nada contra você, né? Você é gente boa demais, né? É internacional, né? Vão viver bem com essas pessoas, ele já matou. Não, ele é uma pessoa transformada, convertida, e Deus agindo na vida dele. A primeira questão que devemos ter o cuidado, e Paulo fala aos Romanos 12, versículo 18, promova a paz em família. Na expressão de Paulo aos Romanos 12, no versículo 18, ele vai dizer, se possível, essa expressão de Paulo é muito boa, né? Paulo não é taxativo, mas se possível, o que mais que ele diz aí? Quando depender de vós, façam o quê? Estejam em paz com todas as pessoas. Talvez você diga, mas eu não consigo ter paz com algumas pessoas. Por isso que Paulo deixa essa possibilidade. Trabalhe isto no seu coração, em sua vida, enquanto, e se possível, se depender de vocês desfrutem, desenvolvam a paz com todas as pessoas. E, na verdade, essa paz ela é manifestada em todo o Novo Testamento como uma virtude na vida do cristão. Por isso, esta falta de paz vai levar à batalha, vai levar à falta de sintonia, vai levar à guerra doméstica, quando se quebra este mandamento de não matarás. E se uma família deseja influenciar de fato a sociedade, ela precisa e deve cultivar, ela deve valorizar e viver e transmitir paz. Há algumas pessoas que não gostam da paz, onde chegam já criam muitos problemas. Aí já vai chegando fulano, alguns fazem o quê? Olha, aquele ali já é barraqueiro, não é? Você conhece algum barraqueiro? Levanta a sua mão aqui. Barraqueiro não é aquele cara que vem na barraca lá na feira não, tá? Barraqueiro, tem muita gente barraqueira por aí. Quando vai chegando, fala que é a distância, aquele já vem, vai ter barraco. Não é assim mesmo? É interessante que quando a gente pensa nisto, é preciso entender que nós não estamos abrindo mão dos nossos direitos, não. Mas é preciso ter cuidado em como nos relacionamos, inclusive dentro de casa, mas também lá fora. Dentro de casa, como nós nos relacionamos, o relacionamento conjugal, marido e mulher, o relacionamento com os filhos, e Paulo fala sobre isso, para termos cuidado, a fim de que os pais não provoquem o quê? A ira, não vivam numa batalha com os seus filhos, para não provocar esta ira, mas vai dizer também que é preciso tratar bem a sogra, não é? Tratem bem a sogra, sabe por quê? Já sabe, né? Porque ela é a mãe da sua esposa, viu? Só por isso, trata bem a sogra. Diz que feliz foi Adão que não teve o quê? Dinho, nem caminhão, tá? Está falando aqui, lamento, mas falou. É o ditado popular, isso não é bíblico não. Mas não tem nada a ver.
É só para a gente entender que é preciso tratar bem as pessoas no convívio doméstico, segundo esta palavra de Paulo aos Romanos 12, 18. Viver bem em família, porque é o primeiro lugar onde você volta ao final do dia. Você precisa se relacionar bem com os de casa, todos que estão dentro da sua casa. Não trazendo para dentro de casa os problemas, muitas vezes, do trabalho. Que te afligem no trabalho, você traz para cá e aflige a família toda. É preciso ter cuidado nesse aspecto também. Ter a paz dentro do lar, promova a paz em família, que está bem dentro do contexto do nosso tema, porque as famílias que influenciam o mundo precisam primeiramente viver em paz dentro de casa. Não degladiarem-se, não matarem uns aos outros. Segundo, famílias que influenciam o mundo são mensageiras de vida. Converse em família e repudie atos de violência e terrorismo. Estamos vendo esses dias uma batalha, aonde mesmo? Lá em Israel. Aquela Palestina é um lugar, é uma pólvora, um barril de pólvora constantemente. Eu estava recordando ontem, antes de ontem, em 1967, com os meus 10 anos de idade, não preciso fazer conta, 63, meu pai estava grudado lá no radinho. Eu falei, o que está acontecendo? É a batalha de Israel com os 7 países, está na Bíblia. Naquele tempo já procurava, está na Bíblia, não é? E continua até hoje. E às vezes fica assim, quem tem razão nessa história toda? Naturalmente, nós tomamos partido de quem? De Israel. Não é? A nossa tendência é natural. Eu não vou discutir isso aqui agora, mas precisamos ter cuidado, porque o terrorismo está por todo lado, e a gente que vive esse tempo da pandemia, parece que o terrorismo está ali quando você liga a televisão, ou você liga o rádio, né? Tudo é um terrorismo. Mas quando existem esses grupos terroristas, e de repente você toma partido, ainda bem que jogou uma bomba lá não sei aonde, acabou com aquele povo, acabou, a gente fica assim tomando uns partidos esquisitos. Mas a Bíblia, quando fala de não matar, diz que devemos nos posicionar contra qualquer ação de violência, porque é o que Jesus veio trazer. É verdade que ele falou que a vida do cristão poderia gerar, a vida nele poderia gerar perseguição, e dessa maneira poderia haver guerra, poderia haver espada, não foi? Ele falou sobre isso para termos bastante cuidado quanto a isso. Mas no relacionamento pessoal, ele falou, guarda a espada. Vocês se lembram quando o discípulo de Jesus vai lá e tira uma espada e corta a orelha do soldado que foi prender Jesus? O que Jesus fez? Não é assim, não é dessa maneira que eu vou lidar com a vida. Tem um filme que já está em Netflix, que é Paulo, quem mais falar? O apóstolo de Cristo. É interessante que há um momento, que eu não vou contar o filme aqui, mas há um momento que um grupo de discípulos, comandado por um jovem, se levanta, nós precisamos reagir contra o império. O império está nos massacrando, o Império Romano, está nos levando às arenas, a arena para espetáculo do mundo. Os cristãos estão sendo levados, sendo devorados pelos leões, e é verdade isso, né? A história mostra isso, enquanto o imperador e o povo lá do governo, está tudo batendo palma. Nós precisamos reagir. E de fato alguns vão lá, e os líderes estão dizendo, não é assim que nós vamos agir. O nosso Cristo não agiria assim. Então nós precisamos entender como agiria Jesus nessas circunstâncias da vida. Por isso, mesmo diante dessas coisas, precisamos ter cuidado para não abrirmos mão daquilo que é nosso direito, não é? Por isso tem leis que nos amparam quanto aos nossos direitos, mas não temos o direito de fazer justiça com as nossas mãos. Cuidado, porque as famílias cristãs, elas precisam influenciar positivamente o mundo. E devemos conversar com os nossos filhos sobre isto, essas verdades do reino. A terceira coisa, famílias que influenciam o mundo são mensageiras da vida. Esteja atento em família aos casos de depressão que podem levar
uma pessoa a tirar a própria vida. Preste atenção. A medicina, os psicólogos, os orientadores de família dizem, olha, há sintomas, há indícios, as pessoas vão dando sinais de que não estão bem. É lamentável quando nós ficamos sabendo de pessoas tão próximas de nós, que por uma questão de saúde emocional, foram entrando num vazio tão grande e tiraram a própria vida. É preciso ter cuidado, porque a vida, ela tem valor, e a família precisa estar atenta e buscar de Deus a orientação, a oração por essas pessoas, a conversa e até ajuda profissional para que isso não aconteça dentro de uma casa. Orar e cuidar uns dos outros para que isso não venha a acontecer. Precisamos citar isso também. Há uma quarta coisa. A família precisa adotar uma postura em favor da vida. Na verdade, literalmente é atitude pró-vida. Parece até uma organização que tem aqui na cidade, né? Pró-vida, atitude pró-vida. Isso nós temos porque Jesus foi o doador da sua vida para que nós pudéssemos ter vida. João 10,10 foi citado hoje pela manhã, mas nós vamos na outra parte do texto. O que está escrito lá? Eu vim para que tenham vida, e vida com fartura, porque Jesus fala da vida terrena, mas de uma vida eterna com Ele. Ele nos oferece qualidade de vida. Por isso, todo o ensino de Jesus, se vivido, nos dá uma qualidade de vida, em todos os sentidos, até na vida física, porque quando você segue a Jesus, você sabe que para valorizar o corpo que é a habitação do Espírito, você já aprende que não deve fumar, não deve usar drogas, não deve fazer uso de bebida alcoólica, de qualquer tipo. Alguns falam, mas isso aqui pode, isso aqui pode. Estamos vivendo um tempo de relaxamento nisso, infelizmente. Alguns estão dizendo que não tem problema. Há uma cervejinha de vez em quando lá entre os amigos, há um vinhozinho lá em casa. Aí as pessoas vão, e a geração nova vai aprendendo a relaxar nessa questão que é espiritual e que a Bíblia condena. Então é preciso ter uma postura que Jesus nos ensinou. Em Gênesis 1:27 vai falar sobre a vida de Deus em nós, e Jesus deseja que todos nós tenhamos esta vida, conforme dito aqui em João 10:10. A família cristã precisa defender a vida, e qualquer outra coisa propagada, e qualquer outra lei que venha aí a ser aprovada, nós devemos dizer, nós somos contra estas coisas. Por exemplo, o aborto. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra a eutanásia, e aí precisaríamos falar mais tempo sobre isso, né? E contra a pena de morte. Por quê? Nós cremos que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. Porque se não fosse assim, Paulo, que nos trouxe da revelação de Deus 13 cartas, ele não teria tido a oportunidade. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele tinha cartas autorizando para que ele pudesse sair lá da região e massacrasse a igreja e os cristãos de um modo geral, se não tivesse a segunda chance. E Paulo teve, e nós temos, e toda pessoa tem esta oportunidade, e não devemos criar em nós, fomentar em nossa mente, no seio da família, essa ideia de que nós podemos resolver tudo com a nossa mão, porque as armas da nossa guerra não são, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza. Então, a arma de Deus não é a arma que o homem venha utilizar.
postura de uma família que quer influenciar o mundo é uma postura de Cristo. E quando chega no final, Jesus, lá na cruz, Ele faz o quê? Perdoa-lhes. Nos lembramos também daquele discípulo de Jesus, que quando apedrejado, qual é o nome dele? Estevão, ele diz, não lhes imputes este pecado. Ele não saiu esbravejando, praguejando, mas a paz do seu coração, do seu interior, ela foi ditar para ele a conduta até no final da existência. Converse em família sobre essas questões importantes na vida espiritual, no relacionamento com Deus. Em quinto lugar, cuidado com as palavras. As palavras são ferinas. Policie as palavras proferidas em família, porque elas também podem matar. Eu me lembro, há muitos anos, ouvi alguém falando sobre isto, e a pessoa usou uma expressão muito comum. Por exemplo, quando você fala para uma pessoa para tentar diminuí-la, cresça e apareça. Está diminuindo a pessoa, como é que você vai diminuir o seu semelhante? Cuidado com as expressões. Quem é você? Quem é você? Você é você, um cidadão, um sujeito, não é? Uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. E às vezes nós usamos uma linguagem para diminuir o outro, e que às vezes joga a pessoa de tal maneira e a pessoa adoece. Cuidado em como você chama o seu filho, e alguns chamam de quê? Seu burro, você é um idiota, não é? Vocês já viram falar isso, não? Já viram por aí, né? Não vou falar que estão falando em casa, não. E alguns vão chamando e diminuindo, não é nada disto. Cuidado em como nós conversamos isto em casa, porque as palavras podem matar, e matam como uma metralhadora, ou com uma faca, ou um punhal. As palavras podem matar sonhos, podem matar o amor, e como eu citei essas coisas, matam a autoestima. Cuidado com a linguagem, ela pode destruir. Palavras, às vezes, lançadas no momento da raiva, não é? No momento da raiva, cuidado. A raiva faz coisas, né? Cuidado com a raiva. Por isso que chama raiva, senão eu chamaria outra coisa, mas chama raiva. É uma reação. Cuidado com a reação. Eu vi um vídeo essa semana, não sei se mais alguém viu, bem interessante, né? Alguém foi martelar um negócio na parede e errou e bateu no dedo, né? Achei muito interessante esse vídeo, né? Dá para lembrar de você. E quando ele bateu, martelou o dedo e começou a fazer assim, o outro pegou um violão e jogou para ele tocar uma música, né? Já que estava assim mesmo, toca uma música. Dá para cantar uma canção, viu, pastor Siderson? Não é? Mas como trocar essas reações negativas de palavras, de ações, por coisas positivas, até dentro da casa, para não ofender o esposo, a esposa, os filhos, o que quer que seja, no trabalho, porque o nosso objetivo é influenciar o mundo com a nossa maneira de ser. Cuidado para não frustrarmos esses sonhos. Muitas crianças são marcadas por essas palavras malditas, que nem deveriam ser ditas. Não sei se você passou isso na sua infância, mas cuidado para não repercutir, reproduzir isso na vida dos seus filhos hoje. Lá em casa era assim mesmo, todo mundo xingava todo mundo, a sua casa foi passado. Hoje precisa ser uma família que possa, de fato, influenciar o mundo. Influenciar o mundo. Trabalhe em família essa raiva. 1 João 3,15. 1 João 3,15. Eu gostaria que lêssemos esse versículo, porque ele é bem interessante. 1 João 3,15. Se puder colocar aí, ajudaria também. Tem uma turma aí que acha rapidinho. 1 João 3,15. Diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Todo assassino, a não ser que se converta a Cristo, né? Aí nós vemos a questão da
da oportunidade. Quem odeia seu irmão é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Por isso, é necessário conversar e tratar estas coisas em casa. Cuidado! Muitos sonhos não são realizados porque as pessoas ouviram palavras que mataram esses sonhos. Tipo assim, você não consegue, não é? Na nossa família nunca ninguém conseguiu chegar a um curso superior, não é? Nunca ninguém conseguiu. A gente começa a falar que nunca ninguém e vamos dizendo que não há possibilidade de fazer. E nós estamos matando os sonhos dos nossos filhos ou daqueles que estão em nossa casa. Alguns matam com isso os projetos, as metas que alguns estabeleceram em casa, e é preciso ter cuidado. E dentro desse contexto é interessante pensarmos em quais os valores que a família tem, que são trabalhados com os recursos materiais da casa, os investimentos para que os sonhos de cada um da família possa ser realizado. Me lembro que um pastor aqui na região, há muitos anos, ele disse, olha, eu sou pastor, eu fiz teologia, e minha esposa tem muita vontade de fazer um curso de música sacra. Hoje, eu aceitaria um convite para ir para uma cidade onde tem curso de música, para ela fazer o curso. Eu achei que muito interessante, valorizando os sonhos da esposa. Não, mulher, seu lugar está bom, dentro de casa, lavou, passou, está beleza, né? Não, se ela tem um sonho de ir além, você pode investir e deve investir nisso também. Não mate os sonhos. Cuidado com o ressentimento, com a raiva, com o ódio que às vezes as pessoas têm também. Devemos ter esse cuidado. 1 João 3,15 fala sobre isso, né? Como nós lidamos com as questões também em família. Não cultivar ódio por pessoas, por posições políticas. Está mais comum isso hoje, né? Que coisa complicada isto. Por questões políticas. Eu sou de um lado, você é de outro, né? E a gente está na igreja, mas você senta de um lado, eu sento do outro, porque não tem nada disso. A Bíblia fala, cuidado, porque é o seu irmão. E às vezes da própria família tem essa divergência política. Futebol, aqui ninguém, todo cruzeirense aqui hoje, ninguém liga para futebol, né? Eu não ligo, não é? Eu não ligo para futebol, já era. Esse negócio de futebol é perda de tempo, não é? Para que mexer com isso? Tem coisas mais elevadas, não é? Mas alguns estão aí nessa questão desenfreada de política, de briga de vacina e briga de governo. Estão brigando por Jesus? Estão brigando por falar do nome dEle, para viver essa vida em família de forma a agradar ao Senhor e testemunhar diante do mundo? Cuidado com esses ódios e posturas que abraçamos e que fazem mal a nós e ao nosso próximo também. Cuidado com o ódio racial. Uma questão é as opções que as pessoas fazem e são livres por essas opções. A nossa questão é não concordar, porque nós temos uma postura bíblica a respeito de algumas opções, mas temos que respeitar. E Jesus fez isto. Jesus respeitou cada pessoa, valorizou cada pessoa, ministrou a cada um. Seja ou fosse aquele cobrador de impostos lá, não é? Todo mundo, hoje pela manhã, a Priscila mencionou aqui, mas Jesus amou aquele homem. Jesus falou com a prostituta, ele foi falando com os pares da sociedade e ministrando o reino. Quem recebeu foi transformado, quem não recebeu continuou na sua prática. É dessa maneira que temos que ver as pessoas, amando-as, mesmo que em relação ao pecado não concordemos com elas. Cuidado com a expressão de ódio. Jesus nunca confundiu o amor às pessoas e também não concordou com os seus erros, os seus pecados. Por último, devemos em família cuidar de nós mesmos. Coisa boa, né? Vamos fazer, como é que chama aquele negócio lá da caminhada lá? Faz aquele ainda ou não? Faz, né? Tem um negócio aqui da terceira idade na cidade, está suspenso, né? Está suspenso porque não pode ter ajuntamento, não é?
Humanizar, né? O projeto Humanizar, vão fazer ginástica, vão fazer caminhada. Quem aqui faz caminhada 3 vezes na semana pelo menos? Levanta a sua mão aqui, 3 vezes na semana, caminhada, muito bem. Quem anda de bicicleta pelo menos uma vez por semana aqui? Quem anda todo dia, todo dia, né? Muito bem. Quem faz caminhada até a geladeira e até a cama para dormir? Deixa eu ver aqui. Todo mundo, olha que beleza, né? Todo mundo faz caminhada. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: nessa valorização da vida, é preciso cuidar de nós mesmos. Estamos cuidando do relacionamento com os outros, em família, com as pessoas, com os estranhos, mas precisamos cuidar de nós mesmos, da nossa vida, esse cuidado pessoal, cuidado para não morrermos aos poucos, se bem que alguém falou que a gente morre aos poucos mesmo, né? Depois de uma certa idade, não tem jeito, o cabelo fica branco, aquele que consegue sustentar ainda, né? Então você vai envelhecendo num processo natural. Mas a questão para nós é o cuidar da alimentação, é cuidar do repouso, do dormir relativamente bem, é o cuidado de se não estiver bem, ir ao médico, cuidar da saúde, essa intervenção natural. E 1 Timóteo 4,16, isso aqui é bem interessante, e nós vamos finalizar aqui. 1 Timóteo 4,16, sabe o que diz lá? Cuida de ti mesmo, cuide dos outros, cuide em não matar os outros destas várias formas que falamos, mas cuide em viver também, porque o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. A gente fala muito de aqui é a casa de Deus, né? Esse lugar é a casa. A gente sabe que é uma linguagem que a gente aprendeu, porque a casa de Deus é o nosso corpo e deve ser cuidado. E bem cuidado, bem alimentado. Não fique comendo só hambúrguer a semana toda. Tem gente que fica assim, né? Chips. Tem filho que é assim, né? Não chip, é um pacote. Tá bom, pode comer. Assim, arroz. Tem gente que só come arroz, vai ficar branco. Não tem problema não. É preciso ter cuidado, uma alimentação saudável, porque é o que Paulo vai falar. Tenha cuidado de ti mesmo. Cuidamos dos outros e às vezes negligenciamos o cuidado com a nossa própria vida. E se temos que influenciar positivamente o mundo como igreja cristã, famílias que influenciam o mundo, ou família cristã, famílias que influenciam o mundo são mensageiros ou mensageiras de vida, começando do indivíduo, tendo cuidado e de relações com o próximo, não é? com os vizinhos, viver bem com os vizinhos, viver bem no trabalho, viver bem na sociedade, defender os seus direitos, mas não se armar para a guerra, não é? Conversar com as pessoas tranquilamente. Tem muita gente que é incendiário, mas a vida com Deus nos ensina a ter uma vida de bombeiros, de apagar incêndios, porque esta é a presença de Jesus em nós. Jesus, por onde passou, Ele foi levando a paz, levando o amor. Mas vamos lembrar também da justiça, não é? Alguns, Jesus é só da paz e do amor. Paz, não, tem que ter justiça também. O reino de Deus é amor, é paz e é justiça. Que Deus nos ajude a fazer aquilo que é da vontade dEle. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus está dizendo, mas qualquer que matar será réu de juízo. Vamos cuidar para que a nossa fala, as nossas ações promovam a paz dentro de casa e para com aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Seja da paz. Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor. Agradeça a Deus, porque Jesus, o mensageiro da paz, Ele veio para nos ensinar. A sua família está sendo mensageira de vida para a sociedade. A sua família tem sido mensageira de vida para a sociedade. A sua família tem sido agradável diante dos vizinhos. A sua família, quando se reúne com outras, é uma família que influencia, que leva a palavra de vida. A sua família tem vivido em paz?
Muito obrigado, Senhor Deus, pelos ensinos da Tua palavra, pelos desafios, pelos mandamentos do Senhor, pelas muitas vezes que Jesus nos ensinou na prática a tratar com as pessoas, mesmo aquelas que não concordavam com Ele, mesmo aquelas que eram do governo. Muito obrigado pelos ensinos dos apóstolos, que nos movem na direção da paz. Ajuda-nos a cuidar uns dos outros dentro de casa e de nós mesmos, conforme a Tua palavra ministrada nesta noite. Perdoa as nossas faltas, guia-nos nesta semana, abençoa cada família que aqui está presente, representada, e as famílias que estão em casa também, louvando o nome do Senhor. Obrigado, nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém.